No vídeo de hoje falaremos sobre a famosa VWAP. Tenho certeza que você já ouviu falar, nunca usou ou até usa, mas não entende bem o conceito. Sendo assim, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para você detalhadamente como funciona a VWAP e como você pode utilizá-la nos seus trades. E se você está chegando agora no canal, eu tenho um convite para te fazer. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Assim, você será notificado sempre que publicarmos novos vídeos aqui no canal. E não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda demais a gente a trazer novos conteúdos para você. E claro, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Então é isso. Vem comigo que em instantes você vai entender muito bem como funciona a VWAP e como utilizá-las nos seus trades. Bora? Então vamos lá. Antes da gente começar, eu preciso explicar o que é a VWAP. VWAP nada mais é que preço médio ponderado por volume. E como que é o cálculo? Qual que é o cálculo correto para encontrar esse resultado? Nada mais é do que a soma do preço versus o volume dividido pelo volume total. Tá? E aqui eu vou abrir um parênteses para explicar uma coisa importante para vocês. Os grandes players de mercado, as grandes instituições, os fundos, eles se balizam muito pela VWAP. Vou falar mais sobre isso, fiquem tranquilos, tá? Então, como o próprio nome diz, né, ela vai contabilizar a média dos preços, semelhante a uma média móvel. Mas a gente precisa tomar um cuidado porque a média móvel não leva em consideração o volume. Já a VWAP, ela vai levar em consideração totalmente o volume, né? Ela tem um peso muito grande ali pelo volume, ou seja, os valores, né, negociados, os preços que têm um volume maior negociado, tem uma relevância maior na hora de fazer o cálculo. Tá? Aqui dentro do trade você vai encontrar a VWAP diário, semanal, mensal e também a intraday. Eu vou explicar também o que é a intraday, fica tranquilo. Então vamos ao que interessa. Aqui a gente vai colocar a VWAP no nosso gráfico. E como que eu faço isso, Éder? Olha, é bem simples. Eu tenho dois caminhos. O primeiro caminho é eu clicando com o botão direito, indo em novo indicador, pesquisar, e aí eu escrevo aqui VWAP. Clico aqui, avançar. Vou colocá-la no modo empilhado. O modo empilhado é o que vai aparecer sobre os candles. O nova aba vai abrir uma aba aqui em cima e o nova linha vai abrir uma linha aqui embaixo. Eu quero o empilhado, eu clico em avançar. E aí vou fazer a minha configuração. Quero uma linha contínua de espessura 2, vou colocar uma cor roxa e vou marcar aqui o exibir dados na escala vertical. Então aqui eu vou definir qual é a VWAP que eu desejo acompanhar. Se é a diária, se é a semanal, se é o intraday. Diário, ela vai levar em consideração os volumes do dia. Semanal, em consideração os volumes da semana. Mensal, os volumes do mês. E o intraday é o tempo que eu escolher. Pode ser 1 minuto, pode ser 15 minutos, pode ser os 60 minutos. Então fica a meu critério, tá? A gente vai falar da VWAP diário. Clico em diário e vou em concluir. E agora qual que é o segundo formato de eu fazer a inserção da VWAP no meu gráfico? Bem simples também, tá? Eu vou vir em novo indicador aqui no canto direito, clico aqui no botão e vou escrever VWAP, ele vai filtrar para mim e aí eu sigo os mesmos passos que eu acabei de explicar, tá bom? Vou cancelar aqui. Então pronto, só de eu colocar a VWAP no meu gráfico eu já consigo fazer uma pequena análise. E que análise é essa? É o seguinte, que a VWAP ela serve como uma resistência e ela serve como um suporte. E o preço, quando ele fica abaixo da VWAP, a gente tem uma tendência de baixa. E quando ele fica acima da VWAP, a gente tem uma tendência de alta. Então, já consigo fazer essa análise só de visualizar ela aqui plotada no meu gráfico, tá? Então, eu já tenho essas primeiras impressões. Os grandes fundos, né, os grandes investidores institucionais, eles utilizam a VWAP para fazer entradas ou saídas no mercado. Por que eles fazem isso, Éder? Eles fazem isso porque a região da VWAP, e aí eu vou marcar aqui para vocês, a região aqui da VWAP é uma região de bastante liquidez, é uma região onde a gente vai encontrar muito volume financeiro sendo negociado. Então, se eu sou um grande fundo, se eu sou uma grande instituição e quero colocar no mercado muitos contratos, muitos lotes, né, eu vou tentar fazer
isso perto da região de VWAP, porque eu vou encontrar uma aceitação muito grande entre os compradores e os vendedores. E isso vai facilitar a minha vida na hora de fazer um negócio. Ou seja, eu vou conseguir colocar um volume muito grande de dinheiro no mercado sem fazer com que o mercado oscile muito, que ele se mova muito, né? Que ele ande vários preços, porque isso não é interessante para mim. Vamos pensar o seguinte, eu preciso colocar 1.500 contratos, por exemplo, em uma faixa de preço. É mais fácil eu fazer isso quando o mercado estiver próximo da região de VWAP, porque eu vou encontrar muita liquidez, eu vou encontrar muita contrapartida ali naquela região de VWAP. Se for uma região fora ou longe da VWAP, eu vou encontrar uma liquidez mais reduzida e com isso eu vou fazer com que o preço ele se movimente mais para que eu possa comprar esses 1.500 contratos. Então a região da VWAP ela ganha muito volume, né? Ela ganha muito fluxo, principalmente por investidor institucional, grandes fundos e etc. Os maiores players do mercado, eles acabam optando por fazer bastante negócio, bastante volume ali perto da região de VWAP, tá? Então a gente tem que levar em consideração sempre uma região, né? Não é o preço específico. Eu costumo dizer que é legal você levar em consideração aqui, ó, por exemplo, nesse momento aqui a gente tem o 5384 como VWAP. Então comece a pensar em a VWAP no mínimo aí 3 pontos para cima e 3 pontos abaixo seria a região da VWAP, tá? É a região onde tem muito negócio, onde o fluxo de negócio ele é muito grande. Outra coisa muito legal da VWAP é que quando a gente está em uma tendência, né, seja ela de alta ou de baixa, a VWAP ela acaba se tornando um suporte ou se tornando uma resistência. E é muito forte isso. E um ponto importante também que você não pode esquecer nunca é que ela é uma média. E por ela ser uma média, o que vai acontecer? O preço ele vai longe da média. Eu falei isso nas aulas de médias, eu vou deixar no link na descrição, mas o preço vai longe da média, recua na média, ele vai longe da média e possivelmente ele vai recuar na média. Então isso vai acontecer sempre, né? Então eu já ligo minha antena de o seguinte: quanto mais distante o preço está da média, mais fácil é ele voltar nessa média. Pensa como um elástico, né? Eu vou puxando o elástico, chega uma hora que eu solto. Quando eu solto, ele volta num preço, né? Uma região de preço ali, onde ele tem uma aceitação muito grande, que no caso aqui é a VWAP. Aqui abrindo um parêntese que eu falei da região, e olha só como alguns pontos acima aqui, ó, ele já começou a encontrar dificuldade. A gente pensa, ó, olha só, então eu tenho aqui a região do 77, a VWAP estava aqui no 770, 71. Então, a região já encontrou defesa e começou a subir. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. E aqui ele bateu e subiu. Tá? Então, de novo, recapitulando. Então, quando eu tenho uma tendência muito definida, que é nesse caso aqui, vamos ver se a gente encontra aqui mais para trás, ó, que também tem uma tendência muito bem definida, a região da VWAP ela vai ser um ponto muito forte de suporte ou um ponto muito forte de resistência. E o preço tende a sempre tocar nela. Olha aqui, olha isso. Ele subiu com uma velocidade muito grande, recuou aqui na região de VWAP, olha como ele deixa uma vela interessante aqui e explode para cima de novo, tá? Então, é muito importante, muito interessante eu entender o funcionamento da VWAP. Antes de eu colocar ela dentro do meu gráfico, eu preciso entender o que é a VWAP, como ela funciona e como os players de mercado enxergam essa região de preço, né? Como que eles enxergam essa situação da VWAP dentro da negociação. E falando de day trade, se você gosta de fazer day trade utilizando o VWAP, a gente vai recomendar sempre que você utilize tempos gráficos menores, por exemplo, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Por quê? Porque os tempos gráficos maiores, eles vão te dar uma defasagem, né? Um atraso, vamos dizer assim, na sua tomada de decisão. Por exemplo, deixa eu pôr aqui mais próximo. Olha só. Pensando aqui na VWAP, vou dar um zoom aqui. Pensando aqui na VWAP, vamos pensar numa operação de pullback, né? O que é a operação de pullback? É quando ele chega aqui em cima, recua na VWAP, encontra a VWAP como um suporte e faz o movimento para cima de novo. Se a gente pensar numa operação nesse cenário de pullback, então subi, recuei e aí fui aqui. Quando seria o melhor momento para que eu possa fazer a minha entrada, né? Seria superando a máxima dessa vela azul. Então olha como existe um atraso aqui no gráfico de 60 minutos. Ele toca aqui na região de VWAP, defende,
E aí eu esperaria ele fechar esta vela. Quando ele fecha essa vela, a minha entrada seria acima da máxima desta vela aqui. Então eu superando essa vela aqui seria a minha entrada. E isso não aconteceu. Então perceba que aqui, ó, olha quantos pontos ele já chegou a subir. Ele subiu 61 pontos. Então os gráficos maiores, 60, 30 minutos, você vai encontrar um certo atraso no seu time da entrada. E quando eu vou aqui para o gráfico de 5 minutos, ó, olha como é diferente. Olha aqui. A mesma situação, tá? O toque na VWAP, aqui nos 5 minutos, as duas velas. Eu esperaria essa primeira vela fechar, de força de compra, né? Rompendo a máxima dela, seria o gatilho de entrada. E aqui eu já anteciparia todo esse movimento. Lá no gráfico de 60 minutos vai ser aqui, o rompimento desse ponto. E ele nem aconteceu, né? Porque aí o preço começou a cair aqui. Então eu consigo fazer essa antecipação do que pode acontecer da minha entrada olhando gráficos menores. 5 minutos, 1 minuto, 15 minutos também eu conseguiria, tá? O 15 minutos seria rompendo a máxima dessa vela aqui. Olha só. 15 minutos. Um pouquinho mais à frente aí. Então, 15 minutos, ó, rompendo a máxima dessa vela. Então, superando aqui, a gente conseguiria ter pego uma entrada aqui, tá? Então, é muito importante eu fazer essa adaptação do que eu estou analisando. Se é uma operação de day trade, então eu preciso estar analisando ali tempos gráficos menores, 5 minutos, 15 minutos, 1 minuto e etc. E um erro bem comum que as pessoas cometem quando utilizam a VWAP é a questão do stop loss, né? Eu vejo muita gente colocando stop loss muito embaixo ali da VWAP. A VWAP, por exemplo, é no 70. A pessoa vai e coloca o stop loss no 69. Só que aí essa pessoa está desconsiderando que a VWAP é uma região e não um preço. Vou colocar aqui no gráfico de 1 minuto. É o seguinte, então eu vejo a pessoa tirando aqui poucos pontos da VWAP. A VWAP aqui, nesse momento, era o 7,4,5, né? E aqui embaixo a mínima da vela é o 7,3. Então a pessoa tira aqui um ponto e meio da VWAP e coloca o stop loss. E aí toma aquela violinada, né, que a gente sabe bem o que significa, né? Se você não sabe, a violinada é quando o mercado vem aqui, te dá o teu stop e sobe. Então essa é a famosa violinada, tá? Então toma aquela violinada e o mercado vai embora. Então o legal do stop não é você tirar da VWAP, mas você encontrar uma região onde o preço tem uma defesa, por exemplo, um suporte, uma resistência, né? Uma região de briga ali, e enfim. Então o ideal é você encontrar esse tipo de situação. Perceba como isso aqui é uma região de suporte. Ó. Vou fazer o traçado aqui. Então aqui é o fundo, e olha só, vou fazer aqui em linha reta. Aqui eu tive uma resistência, né? Ele estava vindo daqui de cima, ó. Ele veio daqui de cima, era uma resistência, foi rompida. E aí ele tentou se manter acima aqui, ó, várias vezes, não conseguiu. E aí ele bateu pela última vez, veio aqui embaixo, testou lá de novo e caiu. Depois ele subiu direto. Então aqui foi uma região de briga, muita briga no gráfico de 5 minutos. Aqui não seria diferente, seria uma região de briga. Então o legal seria ter um stop um pouco abaixo dessa região aqui, para que você possa ficar bem defendido, tá? Então a VWAP, ela é bacana, ela é legal, ela é bem legal, mas tem que ter muito cuidado com o stop. O ideal é você utilizar o stop com base em um fundo anterior, ou em um topo anterior, ou uma região de preço que foi muito bem defendida, né? Ou um suporte, uma resistência, enfim. Não use a VWAP como um stop. 2 pontos abaixo da VWAP, 1 ponto abaixo da VWAP. Você vai tomar muita violinada e vai acabar se frustrando, tá? Olha aqui para você ver quantas vezes ele passou acima da VWAP até que ele realmente decidiu cair, ó. Olha quantas vezes. Bastante, até que ele resolveu cair. Então é legal tirar um pouco da VWAP, tá? E a VWAP, então, ela é um excelente indicador, mas você precisa ter em mente algumas coisas. Por exemplo, quando eu estou olhando aqui o diário, eu preciso ter em mente de que no dia seguinte isso aqui vai ser tudo zerado, né? Esse volume que foi negociado no dia 8, por exemplo, amanhã no dia 11 vai ser totalmente zerado, né? Então, e aí começa do zero esse cálculo. Então, o que aconteceu neste dia eu não posso trazer para o dia seguinte. Por quê? Porque os volumes vão ser diferentes, os pesos, o cálculo ele vai ser totalmente diferente, tá? Então você precisa ter isso muito em mente quando eu falo de operações de day trade. E uma outra coisa legal também, que isso é mais particular, é que eu não considero muito a VWAP no início do dia. Por quê? Ali a primeira meia hora. Por que você está falando isso, Éder? Porque não tem volume ainda, não tem
Não criou-se um padrão de negociação para a gente levar em consideração a VWAP, mas conforme as coisas vão acontecendo durante o dia, aí a gente vai tendo mais volume, o volume vai sendo maior negociado, a gente pode levar mais ela em consideração. Mas geralmente no início do dia é uma coisa muito vai e vem, né? Olha aqui o gráfico de 5 minutos, como foi bagunçado. E aí se eu colocar um gráfico de 1 minuto, olha aqui, esse aqui é o gráfico de 1 minuto do mesmo dia, tá? Olha como é um vai e vem muito sem sentido, né? Sem direção, que tem basicamente que uma consolidação. Ó. Ainda não tinha uma direção, ela estava bem deitada aqui, não tinha uma direção, e conforme vai ganhando volume, vai ganhando fluxo, ela vai tomando uma tendência, vai tomando uma direção. Então eu prefiro considerar ela com um pouco mais de negócios, com um tempo maior de negociação dentro do mercado, tá? Bom, bem simples, não é mesmo? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Nós vimos então que a VWAP é uma média móvel ponderada por volume, que vai nos orientar sobre a direção do mercado e podemos também utilizá-la como um suporte ou uma resistência. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha e ativa o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Combinado?